Olá, nossos queridos amigos e irmãos. Boa noite. Só tô ajeitando aqui o Facebook. Tá pronto? Estamos ao vivo pelas nossas duas mídias, Instagram e Facebook. Espero que tudo esteja bem com você. A Lucimar Franco, minha querida Flavinha Segura, Alessandra Previato, a Agnes Rodrigues, a Silmara Gil, a Paula Martins, a Selma Lamunier, a Muniz Cris entrou, a Cíntia Malzone Biscuit, a Rosane, a Paula, uma pessoa entrou rápido, a consultoria Tutorianos, perdão gente, que estava uma letra em cima da outra aqui, a Paula Martins mais uma vez, a Maria do Carmo, sejam todos bem-vindos, a Cláudia Regina Fávaro, tem pessoal no Instagram e pessoas no Facebook. Espero que tudo esteja bem com você, que você esteja firme e forte na fé. Nossas lives de segunda a sexta, às 10 horas da noite. Denise Sanches, Vera Lúcia, Sildineia Caparrós. Olá, boa noite a todos. Que Deus abençoe e proteja. Se você quiser fazer alguma pergunta agora, eu vou tentar nessa live responder as perguntas assim bem rapidamente que foram feitas, então é só você digitar, tá bom? Se você quiser fazer alguma pergunta. Graças a Deus, Sidney Caparrós, tô contente, graças a Deus, que marcaram a consulta. Alexia de Souza, oi, boa noite, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e com vocês? Vocês estão bem? Dizem que no Brasil começa o ano agora, né? Quando acaba o carnaval. Hoje mesmo, ao levar o Estevinho para terapia, ao levar para a escola de manhã, porque eu levo ele para a escola de manhã, sou eu que levo, ele entra às 7h15 e sai 15 para 1. Sou eu que levo, sou eu que busco, aí eu busco, trago para casa para ele almoçar rapidinho e levo para as terapias que ele faz do autismo, muito importante, e que ajuda demais. E aí eu busco na terapia de novo. Mas para vocês verem, como só fazendo uma curiosidade aqui do autismo. Lembra que eu postei esses dias? Teve aí 20 mil visualizações, mais 30 e poucas mil visualizações. O Estevinho comendo macarrão. Comendo na escola, perdão. Estevinho comendo na escola. E esses dias eu postei o Estevinho comendo macarrão. Nunca comeu macarrão, não encostava em macarrão, não aceitava comer macarrão, chorava. Se você tentasse dar, ele chorava, podia entrar em crise, não comia macarrão. São as peculiaridades do autismo. De repente, de um dia para outro, ele experimentou um macarrão, aquele de parafuso, e começou a comer o macarrão. Isso há uma semana atrás. Tudo bem? Não está tudo bem. Porque aí, como ele tem rigidez alimentar, ele não comia uma coisa, não adianta, não comia. Agora ele passou a comer macarrão e só come macarrão. Está difícil dar arroz para ele, o caldinho do feijão. Ele precisa de proteína, não pode só comer carboidrato. Precisa dar a carne, ele não comeu. Precisa dar o frango, não comeu. Precisa dar o peixe, ele não comeu, porque agora ele cismou que só come macarrão. O que a gente vai fazer? Tentar tirar o macarrão agora que a gente tentou empurrar a vida inteira. Então, são coisas características, são comportamentos que não são anormais, mas são diferentes. O autismo é uma maneira diferente de ser. Ela não é anormal, não é doença, não é catalogado como doença, mas como um transtorno de personalidade, de desenvolvimento. Por isso que, não sendo doença, o autismo não tem cura. Ele tem tratamento, daí a importância de levá-lo nas terapias. Agora eu tenho que fazer a terapia para ele largar o macarrão, ao começo de vez em quando, e passar a comer outras coisas, né? Voltar a comer a carne, o frango lá, precisa comer alguma proteína, não come fruta, não come nada. Alguém tem alguma, Márcia Lima, alguém tem alguma pergunta para fazer? Aproveite, nossa live hoje é rapidinha e eu posso responder algum assunto se eu souber, naturalmente. Se puder, sempre eu tento dar uma visão espiritual sobre as coisas, né? Sempre eu tento dar, porque o objetivo da nossa live, por isso que eu tenho aqui a água, por isso que eu tenho um copo com água, por isso que eu tenho a minha jarra com água. Por quê? Porque eu faço sempre no final das nossas lives,
eu faço uma oração. Falando em oração, no sábado, hoje é segunda-feira, dia 23 de fevereiro. Nesse sábado agora, às 10 da manhã, aqui do nosso estúdio, pelo Instagram, Facebook, YouTube, ao mesmo tempo e ao vivo, eu vou fazer a bênção dos animais, online, tá bom? Vou fazer a bênção dos animais. Ah lá, a Paula Martins perguntando, quando será a bênção dos animais? Sábado, 10 da manhã. Vou fazer junto. Oi, minha querida Piedade, saudade de você. Em breve estaremos juntos na sua casa de oração. Será a bênção dos animais, feita junto com uma médica veterinária. Vamos lá. A Cíntia Malzone perguntando sobre tristeza. Deixa eu até anotar aqui, porque eu falo de tanta coisa. Tristeza, como lidar com a tristeza quando ela se torna frequente. Espera aqui, deixa eu anotar aqui. Frequente. Será sábado, 10 da manhã, com a doutora Denise Uma. Ela é sensacional, ela tem uma vibração. Ela é uma médica veterinária formada há muitos anos e ela tem uma vibração, ela tem um conhecimento médico veterinário enorme, mas ela tem uma vibração extraordinária. A Denise Sanches, amigo, pode falar sobre amar o inimigo? Amar o inimigo? Só estou anotando aqui, gente, tem outra lá. Às vezes, à noite, quando eu vou deitar, sinto um arrepio na cabeça, como se fosse um carinho. Arrepio ao deitar. Tá bom de perguntas aqui, daqui a pouquinho você faz mais, tá bom? Ela tem uma vibração, a doutora Denise Uma, ela vai estar conosco neste sábado, ao vivo aqui. Eu não faço nada gravado nisso, tudo não, para falar que eu não faço gravado, todo dia, de segunda a domingo, tem um vídeo novo para você, um vídeo novo, inédito, sempre sobre um assunto diferente. Você percebeu? Você que é frequentadora das nossas páginas, sabe que todo dia, de segunda a domingo, eu posto, geralmente pela manhã, todo dia, um vídeo novo para você. Esse vídeo é gravado, tá? Sobre o pensamento obsessivo no ex-namorado, pensamento obsessivo. Gente, não precisa mais pergunta agora. Daqui a pouquinho peço para fazer mais. No ex-namorado. Ele, narcisista e mentiroso. Todo narcisista é mentiroso. Mentiroso. Não tem como ser narcisista se não amar mentira. Amar exagerar e amar te dar culpa, fazer você se sentir culpado. Ele apronta, o poste fazendo xixi no cachorro, mas daqui a pouco eu respondo. Tá bom de perguntas aqui por enquanto. Vou responder algumas, falar sobre tristeza frequente, que a nossa irmã perguntou. Então se programe, tá bom? Para sábado. Deixa eu dar alguns recadinhos antes, o pessoal tá entrando. Sábado. Rosa Ocada assistindo de Curitiba. Deus abençoe. Eu morei 3 anos em Curitiba. Eu fiz o antigo colegial, né? Que é o ensino médio, aquele que era o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Eu fiz em Curitiba. Meus irmãos, sábado é a bênção dos animais. Ao vivo, tá aqui pela internet, 10 da manhã. Eu vou fazer 2 terapias do perdão essa semana. Vou fazer na sexta-feira, num terreiro de Umbanda, num templo de Umbanda, e no domingo, também num templo de Umbanda. Na sexta-feira, depois eu vou postar o endereço, tá? Tudo em São Bernardo do Campo. Será às 8 horas da noite. E no domingo será às 9 horas da manhã. Tem gente que perguntou, Camolese, você largou o espiritismo? Não, sou espírita, continuo sendo, amo a doutrina espírita. Foi lá que eu conheci Chico Xavier e convivi com ele. Foi lá que eu tirei as coisas que eu falo aqui, dos livros que eu li, das vezes que eu aprendi. Eu tenho um livro espírita, por exemplo, Pelos Caminhos de Kardec. Fiquei 30 dias na França, indo em cada lugar que Kardec esteve, quando codificou o espiritismo, as aparições, todos os endereços que ele citava nas revistas espíritas. Eu fiz um livro, eu sou autor desse livro, chamado Pelos Caminhos de Kardec, que já está esgotado, e de outros livros também, mas este. Então,
continuo espírita e as palestras a pleno vapor. Só que eu também tenho feito palestras na Umbanda. Como, gente, já fiz um monte de palestra na igreja, para terceira idade, para associação comercial. Essas palestras, as palestras espíritas, por exemplo, as espíritas chamadas kardecistas, nos centros espíritas, elas recomeçarão esse ano a partir de... Nós estamos em fevereiro? Em abril. Abril, tá bom? Só em abril, então abril começam as palestras nos centros espíritas. Só em abril eu tenho 25. Só em abril eu tenho 25 centros espíritas que eu vou passar para fazer palestra. Só para você ter uma noção quanto a palestra é, fora live, fora podcast. Hein? Ok? Então, continuo espírita, continuo fazendo as palestras. Só em abril são 25 já marcadas. Só para você sentir o ritmo. Mas eu falo onde me chamam. E eu acho importante, né? Abrir, sair da caixinha e pensar a vida diferente. Vamos lá. Tristeza. A tristeza, que nós podemos chamar também de melancolia, é algo que a humanidade sente desde a época da caverna. E existem 1 milhão de motivos para nós sentirmos tristeza. Existem tristezas que são mais leves. E existem tristezas que são incapacitantes. Vamos citar uma tristeza incapacitante. Ela te incapacita para viver direito. Você continua vivo porque você está triste. Mas ela te incapacita a você viver direito. Vamos citar uma tristeza incapacitante? Depressão. Depressão. A pergunta que nossa irmã Cíntia fez é sobre tristeza frequente. Aí nós temos um problema. Tristeza. Todos nós temos, todos nós passamos. Não há uma única... Eu nem vou fazer essa pergunta para você aqui, porque eu já sei a resposta. Tenho certeza que você e qualquer outra pessoa da face da Terra, sem exceção, já passou por algumas tristezas nessa vida. Falar que nós vamos viver e não vamos ter um único problema, nada que nos cause tristeza, eu vou ficar até preocupado que essa pessoa não é boa pessoa. Morre a sua mãe, você não fica triste? Morre o seu pai, você não fica triste? Morre um animalzinho que você ama tanto, que ele é da família, você não fica triste? Você vendo alguém sofrer, não fica triste? Então é natural do ser humano, até a tristeza é manifestação da compaixão quando você mostra que está entendendo a dor do outro. É uma maneira até de dividir a dor. Então todos nós ficamos tristes. Minha irmã Cíntia, e para você que está nos falando aqui. O problema é a chamada tristeza frequente. Como você estabelece depressão? Depressão não é tristeza. Porque eu posso ficar triste porque minha mãe morreu. Eu não estou em depressão. Eu estou em profunda tristeza. Profunda. Quando a tristeza vira depressão? Quando, geralmente, após 14 dias, eu já vou até aumentar mais. Eles falam 14 dias, mas eu vou colocar uma semana a mais, tá bom? Os especialistas falam 14 dias, mas eu vou jogar até uma semana a mais para dar um tempo de você poder metabolizar todas aquelas informações. 21 dias. Se depois de 21 dias essa tristeza não vai embora, nós podemos chamá-la de depressão. E a depressão é uma doença. Câncer é doença, AIDS é doença, enxaqueca é doença, toda doença precisa de tratamento, e depressão também, diabetes é doença, e a depressão é uma doença. Aí nós precisamos tratá-la, minha irmã Cíntia. Então, quando você falou tristeza, se você perguntasse só sobre tristeza, eu ia explicar isso daqui. Todos nós passamos por tristezas, vamos passar, é natural nesse mundo, tem tanta coisa que você vê, você não fica triste? Você fica triste. Por exemplo, vamos pegar uma coisa que não seja uma tristeza incapacitante, mas que nos incomoda. Esses dias eu postei até a foto daquele macaquinho, não lembro o nome dele agora, lá no Japão, que ele foi rejeitado pela mãe, pelo pai. No reino dos macacos isso é meio comum, mas ele foi rejeitado, e aí filmaram a mãe empurrando ele, e ele começou a carregar um ursinho, um macaquinho, ele começou a carregar e transformou, e ele todos os macacos brincando, ele abraçado ali com aquele macaquinho. Ele disse assim, você não ficou triste? Você deu risada? Ai, que bom, que macaquinho sofrendo. Não, por compaixão, você que é uma boa pessoa, ficou triste.
Mas aquela sua tristeza tinha um motivo claro. Você viu aquele macaquinho sofrendo. Você viu aquele macaquinho sofrendo. Então essa tristeza, ela é natural. Agora, quando a tristeza é frequente, Cíntia, aí eu aconselho 3 coisas. Porque se ela é frequente, duradoura, mais de 21 dias, ela virou depressão. E depressão precisa de tratamento. 3 tratamentos eu vou indicar. E vai fazer os 3, não é para escolher um. Primeiro, um bom médico psiquiatra. Porque essa tristeza frequente pode virar crises depressivas. E uma crise depressiva é realmente muito incapacitante. E pode fazer você perder o colorido da vida, a alegria de viver. Pode fazer você perder o seu emprego, o seu trabalho. Então, ir ao médico psiquiatra. O psiquiatra, ele não vai fazer uma terapia com você. Ele vai dar alguns medicamentos. Para quê? Para te tirar das crises frequentes de tristeza. Para tentar reverter o quadro de depressão. Isso é a cura da depressão? Não, de jeito nenhum. Mas é uma maneira que tem de te anestesiar emocionalmente para você não ficar sofrendo tanto. Mas eu indiquei 3 coisas, só falei uma aqui. Então essa é importante. Nada de tomar remédio que serviu para sua amiga, hein? Mas eu tomei um remédio tal que para mim serviu. Não vá nessa. Tá bom? Cada caso é um caso. Segundo, que você tem que fazer também, terapia. Era comum, e hoje não mais, graças a Deus, só na mente de pessoas muito obtusas, de que terapia era para doido, terapia é para louco. Louco é quem não faz, tá bom? Então é importante fazer terapia com um bom psicólogo, uma boa psicóloga. Fazer terapia. Por quê? Para pensar sobre a sua vida. Para tentar achar as causas da sua tristeza. Tristeza nunca é causa. Tristeza, minha irmã Cíntia, é efeito. Para resolver o efeito, eu tenho que resolver a causa. Só assim o efeito desaparece. E o papel de toda terapia é buscar, primeiro descobrir qual causa é, e depois tentar tratá-la mentalmente, emocionalmente. Segundo. Terceiro, tratamento espiritual. Ir ao centro, tomar passo, não sei qual a sua religião, se você é católica, você lá, porque agora eu estou falando para todo mundo, você vai na igreja, reza, amplia sua fé, se você é evangélica, se você é da Umbanda, lá no seu templo religioso, no seu terreiro, você ora, toma passe. Se você é espírita, vai lá no centro espírita, toma passe, toma água fluidificada, faz tratamento espiritual, passa pela desobsessão. Quando você usa essas 3 ferramentas, sua chance de vencer a tristeza é muito grande. Quero dar uma 4ª aqui. Para tristeza frequente, fazer exercício físico comprovadamente, cientificamente ajuda na tristeza. E na tristeza, a primeira coisa que você não quer fazer é exercício. Faça sem vontade nenhuma, mas sobe numa esteira, caminha em torno do quarteirão, caminha no seu bairro, você vai caminhar chorando, triste, sem vontade nenhuma, querendo morrer e ficar com raiva de mim que te aconselhei isso. Mas faça exercício físico de segunda a domingo, porque mesmo a seu contragosto ele vai liberar endorfinas e essa endorfina vai te ajudar a vencer também a tristeza frequente. Então dei 4 caminhos, não é para escolher um dos 4, é para fazer os 4. Deu para entender? Deu para entender? Aí de lá, preciso de uma cura para minha mente estar sempre em ações. Isso pode ser TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O cérebro pensa demais. Um carro não serve para andar, você tem que andar numa certa velocidade. É ou não é? Você anda ali, você está na cidade, tem uma placa 40, você anda quanto? 40. Está na rodovia lá, vamos pegar Bandeirantes aqui, que é até 120, você anda 120. Eu te pergunto, se você andar a 120 na cidade, a 240 na estrada, vai ter problema? Vai. Esse é o cérebro do TDAH. É um carro, ele funciona, ele anda, mas funciona demais. Ele não anda, ele capota, tá bom? Tem tratamento também. Deixa eu beber uma aguinha, e aí vamos lá, uma pessoa perguntou sobre amar o inimigo. Deixa eu beber mais uma aguinha aqui. Separa seu copo com água, garrafinha com água, que a gente já vai fazer a oração daqui a pouco. Uma pessoa fez uma pergunta aqui sobre amar o inimigo. Eu já
fiz, eu acho que já bateu já bateu com certeza, acho que umas 2 centenas de terapias do perdão. Só essa semana eu tenho 2. Terapias do perdão. Só esse ano, 2026, eu já fiz 4. Só esse ano. Então, e eu falo sempre sobre perdoar. Por que perdoar? Perdoar porque mesmo que a pessoa não mereça o perdão, você perdoando merece a paz. O que é perdão? Quando eu falo perdoe, tá, eu estou falando do quê? Amar o inimigo? Não. O perdão é não desejar vingança para ele. Você entendeu ou não? O que é perdoar? É você não se vingar dele. Ele fez um mal para você e você não se vinga. Você o perdoa. Agora, quando você perdoa, geralmente você se liberta e libera dele. O amar o inimigo, você tem que conviver com ele. O problema é que você perdoou, mas não confia mais. Eu já perdoei 1 quinquilhão de pessoas, mas eu não confio em nenhuma delas. Não sei se você entende. Eu não trago para minha casa. Eu não faço negócios com ela. Por que não? Eu desejo o mal dela? Não. Mas eu não confio mais. Não movo uma palha para prejudicar. E se me pedir ajuda, eu ajudo. Mas sem convivência de amizade. Não sei se você entende. Então, esse é o perdão. Nós temos uma ideia que eu tenho que amar o inimigo. Mal a gente se ama. Comece a se amar primeiro. Já vai ser um grande passo. Depois começa a amar os teus amigos, que também já vai ser um grande passo e é muita gente. Os inimigos são os últimos. Os últimos. Por quê? Porque se você não cumpriu primeiro o mais próximo, você vai cumprir o mais distante. Então, quando eu falo de perdão, é bom você entender. O perdão está ligado a amar os inimigos. Está ligado a não desejar-lhes o mal. Entenda bem. Vou repetir, tá bom? Para ficar bem claro. O perdão, quando eu falo de perdão, perdão não é amar os inimigos. Isso é amor. O perdão é não fazer nenhuma vingança com eles. Então você perdoa, a pessoa aprontou com você, te traiu, mentiu, usou da sua amizade, te prejudicou e você fala, sabe o que eu vou fazer com ela? Nada. Não vou me vingar. Agora, você não vai no cinema mais com ela, você não vai trazer mais para sua... Se você quiser fazer isso, pelo amor de Deus, eu estou falando, cada um faz o que quer, não é? Cada um traz a sarna para se coçar, se acha que consegue, vai lá, Deus abençoe. Eu acho que você está errado, leva todo mundo para sua casa. Mas eu sei que é importante você entender, minha irmã, que o perdão não é amar o inimigo, é não desejar-lhe o mal. Quando eu faço isso de coração, eu me liberto dessa pessoa. Porque essa pessoa que te magoou, ela te feriu muito. E ferida precisa cicatrizar. E cicatrização leva tempo. Esse tempo tem que ser longe dessa pessoa. Porque se você está junto dela, que é um inimigo, porque você chamou de inimigo, não de amigo aqui, você chamou de inimigo. Quem que é o inimigo? Quem não te deseja o bem. Você já perdoou, mas você traz para perto uma pessoa que não consegue te desejar o bem e só te deseja o mal e te prejudica, essa ferida não cicatriza. Por isso que eu falo, o perdão vem com a distância também. Você perdoa e se distancia. Por quê? Para essa ferida poder cicatrizar. Você está entendendo aqui? Ainda... A pessoa te maltratou e ainda quer namorar com você. Ela é louca. Agora, se você é burra, você aceitar, não é? Porque louco pode falar tudo. Mas você vai aceitar uma pessoa que te maltratou? Se eu não me engano, foi no vídeo de hoje. Gente, lembra que eu falei que eu posto tudo de um vídeo? Se eu não me engano, foi hoje ou foi ontem. Assista os vídeos que eu posto sempre de manhã. São vídeos inéditos. Gravados aqui no nosso estúdio. De 1 minuto, no máximo 2. E eu falei, eu tenho um ditado para mim, que eu gostaria de dividir com você. Quem não me quer, não me merece. Vamos repetir juntos, minha irmã. Quem não me quer, não me merece. Está querendo namorar com você para poder te judiar mais. Primeiro ele te judiou para ver o que você fazia. Se ele judiou e você gostou e ainda quis namorar, na próxima ele taca fogo em você. Eu não é. Então, não. Uma irmã nossa disse aqui que sente arrepios ao deitar. Entenda bem.
É importante os detalhes mesmo. Porque fala, eu me arrepio. Mas pode ser do quê? Por exemplo, eu estou no ar-condicionado aqui, torando de frio. Posso me arrepiar. É mediunidade? Não, é o ar-condicionado que está gelado. Tudo bem? Pode ter uma mudança de temperatura, pode ter uma música que eu ouvi e gostei demais e me arrepiei. Então, o arrepio, você arrepia onde? Quando? Por quê? O que você ouviu? O que você assistiu? O que você passou? Mas ela disse um detalhe aqui, ó. Eu me arrepio ao deitar. Então tem um momento para se arrepiar. No momento em que nós nos deitamos, pressupondo que é o momento em que antecede o seu sono, você já está cansada. Já chegou a hora de deitar. E a gente geralmente deita mais tarde, dorme mais tarde do que deveria. Nesse momento, quando a gente está cansado, naquele lusco-fusco, naquele dorme não dorme, naquele ponto ali, nós abrimos um pouquinho mais de brecha espiritual. É como se o espírito estivesse se preparando para sair do corpo e a gente começa a ter percepções maiores. Nesse momento, por causa dessas percepções maiores, pode, não estou falando que é isso, mas pode ser isso, analisando espiritualmente, você sente a presença de alguns espíritos. E essa energia que eles caracterizam a presença se manifesta em você através do arrepio, por isso que é só o deitar. Tá bom? Pode ser isso. O que eu aconselho? Primeiro, gente, arrepiando ou não, tem espírito em tudo quanto é lugar. Mas faça sempre, quando você vai deitar, se você puder, uma leitura rápida, de um livro sagrado, o Evangelho segundo o Espiritismo, se você é espírita, a Bíblia Sagrada, um trechinho, sabe? Assim, pega uma página, leia e depois faça uma oração. Leia em voz alta não é gritando, na altura que eu estou falando com você aqui, e... Por que eu falo em voz alta se você está sozinha? Mas a mulher está louco. Por que eu vou falar em voz alta? Porque você, quando lê e fala, você presta mais atenção do que quando lê, e presta mais atenção do que quando só ouve, e presta mais atenção do que quando só vê. Então serve para você quando você fala, mas serve também para determinados espíritos, que existem espíritos mais atrasados, que eles não têm condição de ler a sua mente. Os espíritos superiores, eles têm condição de saber o que você está pensando, mas os espíritos inferiores não têm condição, a não ser os seus obsessores, de saber o que você está pensando. Logo, quando eu verbalizo, e ainda aí uma leitura sagrada, por isso que eu falo oração, quando você for lá em casa, não é mentalmente, não é mentalmente, é da boca para fora, para eles participarem também, e para eles ouvirem. Tudo bem? Estou respondendo bem rapidinho aqui. Pensamento obsessivo no ex-namorado. Ele é narcisista e mentiroso. Já falei isso aqui, que narcisista sempre é mentiroso. Por quê? Porque ele é manipulador. Ele cria uma verdade dele, onde geralmente ele é a vítima, ele é o centro do universo e ele tem que se basear em muitas mentiras para sustentar o seu discurso. Você disse que ele é ex-namorado. Minha filha, se ex fosse bom, Jesus não mandava amar o próximo. Não é verdade? Se ex, olha lá, ditado do Camolese, se ex fosse bom, Jesus não mandava amar o próximo. Ele é ex. Já foi. Já te ensinou o que tinha que ensinar. Não bastasse isso, você não falou ainda que aqui o ex era um santo, você foi a pecadora e você abandonou um anjo do Senhor na terra. Mas você falou que ele era narcisista e mentiroso. Conviver com narcisismo e mentiroso, narcisista e mentiroso é a fórmula ideal de você ter um sofrimento do primeiro ao último dia. Porque uma hora você larga que você não aguenta o sofrimento, mas você vai sofrer do primeiro ao último dia. Então, tome muito cuidado com isso, tá bom? Muito cuidado com isso. Gente, tem 500 mil perguntas aqui, não vai dar, já respondi, olha. Respondi uma que tinha que eu não li aqui, 2, 3, 4, 5 perguntas, porque já são 10h33. Mas de vez em quando, pelo menos uma vez, 2 vezes por semana, eu vou responder perguntas aqui, que eu vi que o pessoal tem muita pergunta. E são perguntas muito interessantes. Todas as perguntas que foram feitas aqui são muito interessantes. Eu achei muito interessante. Que a gente jamais vai fazer uma live sobre arrepio ou deitar. Mas teve a pergunta. Jamais vai fazer uma live sobre o ex-namorado que é narcisista e vou falar do namorado dos outros. Mas teve a pergunta. E eu respondi.
Espero que você tenha. Foi rapidinho, claro que cada uma dessas dava uma live, é um assunto muito complexo, mas pelo menos deu para entender, não deu? Então, mais uma vez, a última pergunta: se esse fosse bom, já está falando do ex-namorado, se esse fosse bom, porque o ex está querendo voltar, ou você querendo voltar com o ex que você está falando dele. Se ex fosse bom, Jesus não mandava amar o próximo. Vamos orar? Pedindo a Deus amparo, proteção para você e para a sua família. Separe sua jarrinha com água, copo com água, pode ser aquele copinho de café, gente, qualquer coisa, pode ser, não vou falar para você colocar na mão, que também, né? Mas você pode ser, não importa o invólucro, importa o que tem dentro. E mais do que o que tem dentro, importa é a sua fé. Deixa eu só dar um golinho aqui. Meus irmãos, amanhã eu tenho um dia muito corrido, eu tenho muitos atendimentos, muita gente para visitar, muita gente para ir à casa, para orar, muito hospital para visitar, tenho atendimentos, tenho uma reunião com o prefeito às 7 horas da noite. Tenho às 8 horas, eu tenho que estar aqui no estúdio às 8 horas da noite. Já avisei até o prefeito que eu vou ter que sair rápido dessa reunião. 8 horas da noite eu tenho uma live para fazer, mas não sou eu que vou fazer aqui, vai ser pelo Zoom, com o jornalista Pedro Ernesto, tá bom? E eu vou fazer uma live com ele, não será transmitida aqui, mas é uma live, ele vai me arrancar o couro aí nas perguntas, eu tô sabendo. E aí, terminando depois, aí eu vou fazer o nosso podcast aqui, perdão, a nossa live. Qual a diferença entre live e podcast? Live sou eu e você. Podcast sou eu entrevistando alguém. Lembrando que sábado, Bênção dos Animais, às 10 horas, um podcast com a doutora Denise Ullmann, onde eu e ela juntos vamos fazer a Bênção dos Animais. Quem já assistiu eu e ela fazendo aqui pela internet, vale a pena. Vale a pena. Espero que você tenha gostado da live de hoje. Vamos lá fazer agora a nossa oração, pedindo a Deus amparo e proteção para você e para sua família. Pense em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo o amor e bondade. Obrigado, Senhor, pela bênção da vida, por tudo que nos deste, por tudo que nos dá. Muito obrigado, Senhor. Rogamos o Teu amparo e a Tua proteção a todos aqueles que estão orando conosco nesse instante, ou posteriormente quando assistirem gravados essa live. Que o Senhor possa visitá-los, ampará-los, protegê-los. Cada uma dessas pessoas tem uma história particular que daria um livro enorme, Senhor. Há muita coisa para contar, há muita coisa vivida, e só ela e o Senhor sabem o que. Permita, Senhor, que ela receba nesse instante a Tua presença, através da presença dos Espíritos Consoladores. Que ela possa receber as melhores energias e eflúvios do mundo maior. Receber o tratamento espiritual, o amparo, a libertação e o equilíbrio emocional. Para que seu coração se restabeleça, se reequilibre e ame imensamente. Senhor, afasta de nós todo o mal, todo o perigo. Existem muitas armadilhas no mundo. Existem muitas pessoas extremamente perigosas, que têm a postura e a cara doce, suave, que vivem da enganação. Não permita que sejamos enganados pelo mal, mas que possamos ouvir mais a nossa intuição, e quando a nossa intuição falar cuidado, que tenhamos cuidado. Por isso, permita que os Espíritos Consoladores nos inspirem, para que não caiamos nas armadilhas da vida, porque sempre é muito difícil e muito doloroso sair delas. Senhor, permita que aqueles que estão passando por depressão, síndrome do pânico, tristezas recorrentes, recebam o tratamento espiritual também, a Tua luz, o Teu amparo. Que todos os nossos irmãos e irmãs, onde estiverem, de acordo com a necessidade e merecimento de cada um, recebam agora a Tua luz, o Teu amor e a Tua paz. Que bênçãos de prosperidade
alcance a todos eles, para que tenham as condições necessárias para viver materialmente com dignidade nesse mundo. E que todos recebam bênçãos espirituais, para que vivam a abundância do teu amor e da tua paz. Dá a todos nós sabedoria espiritual, para que possamos sempre discernir entre o bem e o mal, e escolhendo o caminho do bem, percorrê-lo através da fé, sem esmorecer, mesmo cansados, sem desistir. Abençoai, Senhor, esse copo com água, ou garrafinha com água que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores, e ao bebermos desta água, que estejamos bebendo do teu Santo Espírito. Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus. Que Deus te abençoe e te proteja hoje sempre. Até amanhã, às 10 da noite, em mais uma live. Forte abraço, fique com Deus. Beba sua água com fé.